de Jesus. Uau, uau. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Você está aí? Aleluia. Lucas capítulo 19, um texto muito conhecido, um cenário de redenção, uma palavra poderosa e sobretudo uma palavra extremamente atual. Você está aí? Não te distrai. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: não me distrai. Eu preciso ouvir. Fala para ela: eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. O título da mensagem de hoje se chama Não há tempo a perder. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Não há tempo. Aleluia. Nós vamos nessa noite nos apropriar dessa história, para que venhamos a entender que quando se trata de Jesus passando na nossa vida, vindo ao nosso encontro, a palavra, a frase, o posicionamento, a decisão é: não há tempo a perder. E assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura, ser ele baixinho. Então, correndo adiante, diz comigo: correndo, ele subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha de se hospedar com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje, diz comigo, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Essa mensagem é um alerta, e eu preciso muito da tua atenção. Essa mensagem é uma exortação às oportunidades que Deus nos dá de colocar a nossa vida em equilíbrio. Essa mensagem é uma chamada da parte de Deus para que venhamos a entender e a aproveitar as oportunidades para colocar a nossa vida em ordem. E por incrível que pareça, em muitas das oportunidades que Deus nos dá, nós deixamos passar. Me deixa te dizer algo no nome de Jesus nessa noite. Existem alguns momentos na nossa vida que são decisivos. Eu vou repetir. Existem alguns momentos na nossa vida que são decisivos. Existem oportunidades que Deus nos dá, e eu gostaria muito que nessa hora você ampliasse o leque. Oportunidades que Deus nos dá, por exemplo, de crescermos espiritualmente, termos um maior relacionamento, um maior envolvimento com Deus. Oportunidade que Deus nos dá de termos boas amizades, amizades sadias. Oportunidades que Deus nos dá de crescer pessoalmente, interpessoalmente, crescer na nossa profissão. E de alguma forma nós perdemos essas oportunidades. Códigos que nos são dados, chaves que nos são dadas, portas que nos são abertas, e que de alguma forma cada um de nós muitas vezes perdem o time, perdem o tempo.
Jesus tem um encontro com esse homem chamado Zaqueu. Interessante, porque esse homem chamado Zaqueu pensava que ele estava procurando Jesus, mas a verdade era que Jesus o estava procurando primeiro. Jesus o estava procurando primeiro. E eu queria te pedir a gentileza, não se distraia, de que por alguns instantes me deixe representar a pessoa desse homem chamado Zaqueu. Nesse momento não é mais o pastor Sinésio, amém? A partir de agora é Zaqueu. Calma, você não entrou na igreja errada. Vai ser apenas uma representação da história desse personagem, uma história linda, poderosa, desse homem chamado Zaqueu, amém? Então quando eu me apresentar, você vai dizer: olá, Zaqueu. Estamos juntos? Vamos lá. O meu nome é Zaqueu e eu sou filho amado do Senhor. Acho que a gente pode melhorar. Vamos de novo? O meu nome é Zaqueu e eu sou filho amado do Senhor. Eu me chamo Zaqueu e esse nome ele foi dado pelos meus pais quando do meu nascimento. Quando os meus pais olharam para mim, me chamaram de Zaqueu, porque havia um propósito nesse nome. Zaqueu de Zacai no hebraico, que significa o justo. Quando os meus pais olharam para mim, me chamaram de o justo, Zaqueu. Eu moro numa cidade chamada Jericó. A minha cidade, Jericó, ela fica a poucos quilômetros de Jerusalém. Na minha cidade há muitos viajantes. Na minha cidade há muitos peregrinos, há muitos turistas, porque muitas dessas pessoas, antes de irem a Jerusalém, acabam se hospedando na minha cidade, porque a estrada que liga Jericó, a minha cidade, a Jerusalém, é uma estrada muito perigosa, em que há muitos salteadores. Então muitos desses peregrinos, muitos desses viajantes acabam se hospedando na minha cidade, em Jericó. A minha cidade, aliás, tem bons hotéis. Tem boas hospedarias. A minha cidade há muitos bons lugares. Aliás, a propósito, é por isso que na minha cidade, o Império Romano, o governo romano, estabeleceu ali uma coletoria de impostos. Eu sou publicano. Eu sou um publicano. E o que significa ser um publicano? Ser alguém que cobra impostos do povo. Ser alguém que coleta impostos do povo. E eu, no meu caso em particular, eu não cobro impostos de qualquer povo, eu cobro impostos do meu povo. O meu povo me odeia. O meu povo tem pavor de mim. O meu povo tem ojeriza de mim. Porque eu, representando o governo romano, representando o Império Romano, eu entro na casa dos meus irmãos que são judeus, assim como eu entro na casa deles com escoltas, com tropas romanas, e cobro os impostos, e coleto os impostos deles. Eles têm pavor daquilo que eu represento, eles me odeiam, eles odeiam aquilo que eu faço, eles odeiam aquilo que eu sou. Aliás, quando eles me veem na rua, eles não me chamam de Zaqueu o justo, eles me chamam de Zaqueu o ladrão. Tem um detalhe: todas as vezes que eu entro na casa dos meus irmãos para fazer a cobrança dos impostos, Roma estabelece um teto, mas eu sempre cobro um pouco a mais, porque esse pouco a mais fica para mim. Mas nesses últimos dias eu fiquei sabendo de uma notícia que mexeu comigo. Nesses últimos dias eu fiquei sabendo a respeito de um homem chamado Jesus, que passara na minha cidade. E eu estou interessadíssimo em conhecê-lo. Eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso saber quem é esse homem, porque as notícias que chegam é que esse homem curou um outro homem chamado Bartimeu. Bartimeu eu conheço. Bartimeu, ele reside na minha região. Bartimeu reside em Jericó. Bartimeu, que é filho de Timeu, que era general do Império Romano e que lamentavelmente foi assassinado pelo governo que eu represento. E se não bastasse ter sido ele morto, a sua esposa também, Bartimeu dele, lhe foi tirada a vista.
Bartimeu era aquele que ficava à nossa volta pedindo esmolas, mas as notícias que chegam é que esse homem que antes era cego se encontrou com Jesus e foi por ele curado. Por isso eu estou interessadíssimo em conhecer Jesus, interessadíssimo em saber quem Ele é. Eu não estou enfermo como estava Bartimeu, e eu não sou pobre como era Bartimeu, mas eu preciso conhecer esse homem tanto quanto Bartimeu conheceu. Acontece que eu fiquei sabendo que ele estava passando em Jericó, e eu corri, eu larguei as coletorias, eu larguei tudo que eu estava fazendo, porque eu precisava ver aquele homem, eu precisava estar com aquele homem. Acontece que eu sou baixinho, como vocês podem ver, de pequena estatura, eu não podia enxergá-lo, eu não podia vê-lo. Então eu subi numa árvore de aproximadamente 9 metros, um sicômoro, e fiquei ali de cima olhando aquele homem passar. E enquanto aquele homem passava, a multidão o oprimia, a multidão o apertava, e eu de cima daquela árvore olhando para ele, mas eu percebi algo. Eu percebi que aquele homem, enquanto a multidão o apertava, enquanto a multidão o oprimia, ele olhava à procura de algo. Ele olhava à procura de alguém. A multidão apertava, a multidão oprimia, mas ele estava à procura de alguém. E o inimaginável aconteceu, o inexplicável aconteceu. Ele olhou para o alto. Ele olhou para o alto. Eu não me esqueço daquele olhar. Eu não me esqueço daquele olhar, porque aquele olhar foi profundo na minha alma. Aquele olhar me conquistou, aquele olhar me consumiu. Mas não bastou tão somente olhar para o alto e me ver em cima daquela árvore. Ele chamou o meu nome. Aquele homem não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Mas enquanto passava olhando para o alto, ele disse: Zaqueu, Zaqueu, em meio à multidão, Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar na tua casa, me convém me hospedar na tua casa. Eu confesso que eu, ansioso como uma criança, desesperado como uma criança, eu desci daquela árvore, quase caio daquela árvore, porque eu precisava encontrá-lo, eu precisava abraçá-lo, eu precisava ouvi-lo. Eu me lembro que enquanto eu descia daquela árvore e ia ao seu encontro, a multidão murmurava. A multidão dizia: como pode um homem como este, como Jesus, pode dar atenção para um pecador? Como pode um homem como esse querer ir à casa de um publicano? Como pode um homem como esse querer ouvir estar com um publicano? Mas eu confesso que eu não dei bola, eu não dei atenção para aquilo que a multidão falava, porque os meus olhos estavam fitos neles, os meus ouvidos nas suas palavras, e eu desci correndo, e eu fui ao seu encontro. Ele me pegou pelo braço, ele me pegou pela mão, e foi junto comigo para minha casa. Um homem como eu, um homem como eu. Quando ele chegou na minha casa, na sala da minha casa, e ele entrou na minha casa, chão batido, antes que ele dissesse qualquer palavra, eu olhei bem nos seus olhos, porque aquele olhar me conquistou, aquele olhar me tomou. Antes dele dizer qualquer palavra, eu olhei para ele e disse: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele a quem eu defraudei, aquele a quem eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais. A multidão que estava à volta da minha casa, eu me lembro de muitos olhando pela janela, tentando observar o que estava acontecendo ali. Os pobres, quando ouviram essas minhas afirmações, ficaram felizes, alegres, contentes em saber que eu iria compartilhar, que eu iria repartir. Mas o que eles não sabiam é que o que Jesus estava fazendo em mim, dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. Dinheiro nenhum no mundo poderia pagar. Eu só estava dando dinheiro. Mas Jesus estava me trazendo uma paz que excede todo entendimento. Jesus estava me trazendo um sossego por meu coração que eu nunca tive. Eu sabia que a partir daquela noite eu ia conseguir dormir. Mas não terminou por aí.
Porque quando eu falei essas palavras para ele, ele olhou para mim, ele olhou para minha casa. Eu ainda me lembro da minha família reunida junto comigo, os meus filhos, a minha esposa. Ele olhou para nós e disse: hoje, a salvação entrou nessa casa. Você não é mais o ladrão. A partir de hoje você é filho de Abraão. A partir de hoje você é o justo. Aquele homem entrou em Jericó só por minha causa, porque ele não fez outra coisa a não ir na minha casa. Aquele homem entrou em Jericó só para falar comigo, porque ele não falou com mais ninguém. O meu nome é Zaqueu, e eu sou filho amado do Senhor. Agora você pode dar um forte aplauso ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O meu nome é Zaqueu. E eu sou um filho amado do Senhor. Todas as vezes que eu visito essa história, eu me deparo com uma realidade de que eu posso me aproximar do meu Deus, que eu posso me aproximar de Jesus. Zaqueu carregava um nome, o justo, mas não vivia de acordo com o nome que carregava. Zaqueu nasceu debaixo de um propósito, ele nasceu com um sentido. Aliás, a palavra de Deus para você, para mim, como era para Zaqueu, é de que antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos tinha separado, já tinha nos dado um propósito, já nos tinha nos dado uma missão, já tinha derramado sobre nós um porquê. Zaqueu, assim como muitos de nós pensam que estão à procura de Jesus, mas a verdade, Jesus está à nossa procura primeiro. Eu não sei se você sabe disso, mas havia uma disputa para estar com Jesus, porque aquilo que ele carrega é poderoso demais, o alimento que ele tem é poderoso demais. Eu não sei se você sabe disso, mas as multidões iam para os desertos para estar com ele, as multidões passavam fome para estar com ele, as multidões passavam perigos, tempestades para estar com ele. E agora esse é o homem que está na sala, que está na casa, que está na vida de Zaqueu. O mais interessante dessa história é que Zaqueu não perdeu tempo. Zaqueu não perdeu tempo. Desce depressa, Zaqueu, porque me convém estar com você na tua casa. Diz a palavra que esse homem desceu correndo e foi ao encontro do Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: não há tempo a perder. Fala de verdade para ela: não há tempo a perder. O interessante é que a multidão e os religiosos dizem não, mas Jesus olha para você nessa noite e diz sim. O interessante é que a multidão sempre se levanta para apontar pecados, o Filho de Deus para apontar o caminho. Ei, deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. Sabe quem é que tem a última palavra sobre a tua vida? Não é essa pessoa que está do teu lado. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é aquela pessoa que morreu na cruz por você, mas também ressuscitou por você e também vem buscar você. Ele tem a última palavra sobre você. Oh! Eu não sei se você percebeu, mas Jesus, ele estava numa missão. Havia urgência, havia pressa, havia velocidade. Esse texto tem um ritmo. Havia uma urgência da parte de Deus em entrar em Jericó e em salvar aquele homem. A urgência da parte de Deus em nos alcançar, em entrar na nossa casa e mudar a nossa vida. Eu preciso ir na tua casa, dizia ele. Zaqueu, não dá para ser amanhã, porque talvez amanhã eu não passe, talvez eu não passe nunca mais nessa estrada. Não dá para ser depois, tem que ser agora, Zaqueu.
Desce depressa, Zaqueu, porque tem que ser hoje. A hora chegou. A hora chegou. Irmãos, no nome de Jesus, como nós somos campeões em perder tempo. E nós perdemos tempo, sabe por quê? Porque sempre achamos que vamos ter tempo. Mas o tempo passa. O tempo não volta. É por isso que nós não podemos perder tempo. Nós vamos procrastinando, nós vamos adiando uma palavra de amor. Nós vamos procrastinando, nós vamos adiando uma palavra de perdão. Nós vamos procrastinando, nós vamos adiando uma palavra de reconciliação. Nós vamos adiando, nós vamos procrastinando uma palavra de ânimo. Eu vou pegar pesado agora. Eu vou pegar pesado. Nós vamos adiando aquela dieta que há tanto tempo nós queríamos começar. Eu falei que eu ia pegar pesado. Nós vamos adiando aquele convite que nós fizemos para nossa esposa para sair um jantar especial com ela. Tem gente que está ali. Nós vamos adiando essa saída com a nossa esposa, esse tempo com ela. Esse é o momento de você dar uma cutucão no teu esposo. Nós vamos adiando porque achamos que temos tempo. Mas o tempo passa. Repete assim comigo: o tempo não para. E o tempo não volta. Já dizia o poeta. Aquilo que você precisa resolver, não deixe para amanhã, resolva hoje. Porque você pode perder a oportunidade de resolver. Porque as oportunidades têm tempo, têm prazo e têm data. Irmão, no nome de Jesus, eu não quero aqui nessa noite gerar uma crise em você. Mas você precisa entender que você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Tem um corinho muito antigo. Muito antigo. Eu imagino que muitos de vocês conhecem. Eu não vou cantar. Não vou cantar. Mas eu vou ler. E quando eu falo, eu tenho certeza que você vai... o inimigo vai se levantar. Devia ter... Ó o Satanás, né? Para, não vem. Devia ter amado mais, ter chorado mais. Não posso cantar, né? Estou lendo. Ter visto o sol nascer. Sabe qual é o nome dessa canção? Epitáfio. As escritas feitas nas lápides. Essa canção retrata a realidade de alguém que não teve tempo. A história de alguém que passou a vida adiando, procrastinando. E quando menos se deparou, lá estava com a infalível realidade que a vida não volta. Você já parou para pensar que os mortos recebem mais rosas do que os vivos? Sabe por quê? Porque a voz do remorso grita mais alto do que a voz da gratidão. Posso te dar um conselho? Faça o que tem que fazer hoje. Não espere as luzes apagar. Não espere as luzes apagar. Por achar que sempre vai dar tempo, nós perdemos de viver os planos que Deus tem para nós. Nós perdemos de viver as oportunidades que Deus tem para nós. Eu estou nessa noite como boca de Deus sobre a tua vida, para te dizer: ei, desce depressa, vem correndo, porque me convém estar na tua casa, me convém entrar na tua vida, me convém mudar a tua história. Desce depressa, não há tempo a perder.
Até quando nós vamos deixar para amanhã? Hoje eu estou cheio de auto-reflexões. Até quando nós deixamos para amanhã, vamos deixando para amanhã? Quando nós deixamos para amanhã aquilo que nós deveríamos fazer, nós perdemos o time, nós perdemos a oportunidade que Deus gera para nós, nós perdemos o momento. Efésios capítulo 5, versículo 15 vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmão, no nome de Jesus, sacode a pessoa que está do teu lado, diz assim para ela: não há tempo a perder. Fala para ela. Sacode a pessoa que está do teu lado, diz assim para ela: aproveita a oportunidade. Sacode a pessoa que está do teu lado e diz para ela: desce depressa. Nós não temos mais tempo a perder esperando algo de Deus, quando na verdade Deus está esperando algo de nós. Deus está esperando algo de um homem, algo de uma mulher que se movam, algo de um homem, algo de uma mulher que tenham urgência, que tenham pressa no coração. Você e eu não fomos chamados para ser espectadores. Você e eu fomos chamados para sermos cooperadores. Irmão, se necessário for, se levanta. Meu Deus do céu, se necessário for, corra. Se necessário for, suba. Se necessário for, desça. Se necessário for, vá. Mas não pare, não pare. Não há tempo a perder. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tem uma canção, e hoje eu estou muito poético. Eu até vou pedir licença poética. Tem uma canção muito bonita, que terminou de forma trágica para quem a compunha. Eu não vou cantar para não te escandalizar, senão você vai ficar com ojeriza, né? Pastor, não canta não, que eu me lembro do meu passado. Meu filho, mas eu não vou cantar. Não é para você não lembrar do teu passado, até porque você não tem que lembrar do teu passado. Você tem que lembrar do teu presente. Você tem que lembrar do que Deus está fazendo hoje, daquilo que Ele está tocando hoje, da mudança que Ele fez hoje. Esquece o teu passado. Mas a canção diz mais ou menos assim. Eu não vou cantar. Glória. Todos os dias quando acordo. Já começou. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Que pena que esse poeta não conseguiu viver o tempo a perder. Em 1996, ele morreu de forma trágica. Ele não pôde viver o tempo a perder. Sabe por quê? Porque nós não temos todo o tempo do mundo. Eu não recitei essa canção por causa do poeta. Eu recitei essa canção por causa da palavra. Eu recitei essa canção por causa de Zaqueu, porque ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Tiago capítulo 4, versículo 14. Como sabem o que será da sua vida amanhã? É uma pergunta. A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Salmo 144, 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Deus está à procura de homens e mulheres que dentro deles haja o senso de urgência,
que dentro deles haja pressa. Não, pastor, esse não é o meu momento. Não, pastor, esse não é o meu tempo. Não, pastor, essa não é a oportunidade. Ei, não há tempo a perder, porque o tempo não volta, porque o tempo não para. Irmão, no nome de Jesus, Deus não se move por calendários, Deus se move por posicionamentos. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário e nos deu uma vida em abundância, Ele não nos deu uma vida em abundância para o dia de amanhã, Ele não nos deu uma vida em abundância para o dia que passou, Ele nos deu uma vida em abundância para hoje, para agora. Esse é o teu momento, essa é a tua oportunidade. Chegou o teu tempo, desce depressa, Zaqueu. Irmão, Jesus não veio para te dar um final feliz, Jesus veio para te dar uma vida feliz. Ainda que você tenha luta, sim, porque eu também tenho. Ainda que você passe por tempestades e adversidades, mas há uma diferença. Quando você passa por uma tempestade e dentro desse barco está Jesus, porque as tempestades podem vir, o barco até, mas ele não vira. Sabe por quê? Porque ele está no barco. Isso é vida em abundância, isso é vida em plenitude, isso é uma vida completa, no nome de Jesus. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Cavalo selado só passa uma vez. Jesus está passando hoje aqui da mesma forma que há 2000 anos ele passava em Jericó, na estrada para Jerusalém. E o que é que você vai fazer? Como você vai responder? Porque da mesma maneira que ele passava lá, ele está passando hoje aqui. E ele não está chamando o nome de Zaqueu, ele está chamando o teu nome. O Espírito do Senhor caminha nos corredores e diz: Maria, Marcos, Mateus, Luísa, João. Quem é que está entendendo o que eu estou tentando pregar, pelo amor de Deus? Não há mais tempo a perder. Conserte o que você precisa consertar. Resolva o que você precisa resolver. Ajude aquele que precisa de ajuda. Perdoe aquele que precisa de perdão. Ame aquele que precisa ser amado. Mas não perca tempo de transbordar, de ser águas além da borda daquilo que Deus fez na tua vida. Não perca tempo, porque a vida é como um sopro. Hoje eu estou aqui, amanhã talvez nunca mais. Eu quero concluir, eu preciso concluir. Zaqueu não perdeu tempo. O louvor pode subir. Zaqueu, ele não perdeu tempo. Zaqueu entendeu que aquele era o momento. Zaqueu entendeu que aquela era a oportunidade. Sabe o que é que mais chamou a atenção em Jesus em relação a Mateus? Em relação a Zaqueu? Foi o posicionamento dele em descer daquela árvore e em abrir a porta da sua casa para que Jesus pudesse entrar. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus, olha para mim. Jesus não olhou para Zaqueu e falou que ele teria que restituir, ou que ele teria que devolver, ou que ele teria que dar. Não. Isso partiu de Zaqueu. Zaqueu, quando consumido pelo aquele olhar, conquistado pelo aquele olhar, Zaqueu olhou para Jesus e disse: metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e aquele que eu enganei eu vou restituir 4 vezes mais. Ei, isso não começou a partir de Jesus, não foi uma fala de Cristo, foi um posicionamento do próprio Zaqueu. Zaqueu entendeu que aqueles bens, Zaqueu entendeu que aquela posição era como um cativeiro para ele, era como uma prisão para ele. O dinheiro que ele tinha, as posses que ele tinha, e eu aqui não estou falando de aspectos financeiros, eu estou falando aqui de situações que são como cativeiros, a ponto de não nos deixar descer da árvore. Eu preciso te perguntar: o que é que você precisa entregar para Jesus? Acorda, ei, acorda. O que é que você precisa entregar para Jesus? Zaqueu entendeu que tudo aquilo que ele tinha tirava as energias dele, tirava a alegria dele, tirava a força dele, o colocava em um ambiente de cativeiro, de morte, de dor.
a ponto dele dizer: Jesus, antes mesmo de Jesus falar alguma coisa, olha o que eu tenho, o que me prende, não mais, o que me ata, não mais, o que me cega, não mais, não mais. O que é que nós precisamos fazer nessa noite, pelo amor de Deus? Porque o tempo não para, o tempo passa, e nós não podemos perder as oportunidades. O que é que nessa noite nós precisamos entregar aos pés do Senhor? Para render tudo que... O que é que nós precisamos quebrar aos pés do Senhor? O que é que nós precisamos deixar aos pés de Jesus? Não dá para seguir a vida desse jeito, não dá para caminhar dessa forma, não dá para ser igreja desse jeito. A gente precisa diminuir, a gente precisa se entregar, a gente precisa descer da árvore. Não há tempo a perder. Não há mais tempo a perder, meu amigo. Sabe aquele perdão? Aquele perdão que você vem negociando ele. Você percebeu o quanto isso te machuca? Você percebeu o quanto isso te machuca? Libera esse perdão. Libera esse perdão e segue. Libera esse perdão e segue. Ai. Hoje de manhã, quando eu preguei essa mensagem, uma irmã depois me mandou o testemunho dizendo: pastor, eu almocei com meu pai, e poucas horas depois desse almoço ele morreu, e eu não tive a oportunidade de falar tanta coisa que eu precisava falar para ele. O tempo não para, ele não volta. Nós só temos o agora, nós só temos o hoje. Não há o amanhã, porque o amanhã é desconhecido de você e de mim. Eu não ia falar isso, não sei porque eu vou falar, mas eu vou falar, talvez vai mexer com você, talvez vai te tirar desse lugar. Eu estou programando uma viagem. Talvez era até bom cortar essa gravação. Estou programando uma viagem para visitar meu pai. Faz mais de 20 anos que eu não o vejo. Mais de 20 anos. Ele mora no interior, do interior, do interior e do interior. A gente se fala, mas eu quero tanto dar um abraço nele. Eu quero tanto olhar no olho dele e dizer: está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Vocês vão ver os stories dessa viagem, tá bom? Vai acontecer esse ano. Para que esperar mais? Para que esperar mais? Por que perder o tempo? Sabe o que é que Jesus está fazendo nessa hora? E eu estou bem calmo hoje. Vocês perceberam que eu estou bem manso hoje? Que essa palavra é para mim. Eu estou pregando, mas não tem nada aqui. Tudo que eu estou falando aqui tem nada aqui. É para mim. Desce depressa, Zaqueu, dessa árvore. Porque Jesus está passando. Ele te trouxe aqui e Ele está à tua procura. Ele está te olhando. Desce depressa. Eu queria que você se colocasse de pé.
Eu estou olhando para vocês, eu estou vendo tantos Zaqueus, assim como eu também, tantos Zaqueus, homens que se perderam no caminho, mulheres que se perderam no caminho. Quando Zaqueu nasceu, sabe qual foi a palavra que foi liberada sobre ele? Você vai ser justo. Essa foi a profecia que foi liberada sobre ele. Mas em um determinado momento da sua trajetória, ele se perdeu. Sabe o mais interessante dessa história? É que Jesus resgata a sua profecia. Jesus resgata a palavra que foi liberada pelos seus pais quando do seu nascimento. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, o justo, desce daí, porque hoje me convém entrar na tua casa e restaurar a tua identidade, mudar a tua vida, transformar a tua história e tocar todos aqueles que estão à tua volta. Desce depressa daí. Nesse momento, o Senhor está caminhando nesse lugar, e eu consigo enxergar de forma tão clara, o Espírito de Deus se movendo nesse lugar, e dizendo para muitos aqui: não há tempo a perder, não há mais tempo a perder, porque o tempo não volta, ele não para, não há tempo a perder, não há mais tempo a perder. Faça o que você tem que fazer hoje, peça perdão, se reconcilie, ame hoje, não deixe para amanhã, porque talvez o amanhã não chegue. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Desce depressa, Zaqueu, desce depressa. O espírito de quebrantamento está vindo sobre nós. O espírito de quebrantamento está vindo sobre nós, porque nessa hora tudo aquilo que nos tornava presos, cativos, está caindo por terra. Tudo aquilo que era um grito de orgulho, tudo aquilo que era um grito que nos aprisionava, está sendo destronado, porque o homem, aquele de Nazaré, o Filho de Deus, está passando e está dizendo: Zaqueu, desce. Porque perdemos tempo, porque perdemos tempo com coisas que nós não podemos perder, porque perdemos tempo brigando, porque perdemos tempo, Por quê? Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Jesus, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros poder amar diante de ti. E eu quero meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Jesus, eu quebro diante de ti tudo aquilo que me prende, eu coloco diante de ti tudo aquilo que danifica e prejudica a minha identidade.
Eu coloco diante de ti todo cativeiro. Oh! É um lugar sobre Jesus.